Este é o vídeo relatório do experimento sobre destilação da disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina, disciplina ministrada pelo professor Marinto Bastos Quadrio. A destilação é uma operação unitária de transferência de massa muito utilizada nas indústrias químicas para promover a separação e/ou purificação de uma mistura. O processo da destilação consiste na separação de duas ou mais substâncias em diferentes frações, atingindo determinada pureza para cada componente. O refino do petróleo é um exemplo da separação dos diferentes componentes do petróleo bruto, onde são realizadas várias etapas de destilação até obtermos produtos como gasolina, querosene, óleos combustíveis e outros resíduos. Existem diversos tipos de destilação e aqui citamos algumas delas. A destilação batelada é utilizada principalmente quando há uma pequena quantidade de material a ser processada ou quando o processo necessita de uma grande flexibilidade operacional. Esse processo é utilizado nas indústrias para a produção de bebidas alcoólicas destiladas, como por exemplo a cachaça. A destilação flash somente permite uma separação razoável da mistura se a diferença de volatilidade dos componentes for elevada, por isso acaba sendo uma operação auxiliar. Esse processo é utilizado na indústria no refino do petróleo e em processos de dessalinização da água. A destilação fracionada utiliza uma coluna de fracionamento com 2 ou mais estágios, no qual é possível realizar a separação de diferentes componentes que apresentam diferentes pontos de ebulição. Esse é um processo contínuo onde os produtos obtidos são mais puros. Na destilação a vácuo não são utilizadas altas temperaturas, mas sim baixas pressões na torre. Esse método é utilizado para substâncias termosensíveis que possam sofrer decomposições em elevadas temperaturas. Por sua vez, a destilação extrativa ou azeotrópica é utilizada para a separação de componentes com pontos de ebulição muito próximos, sendo inviável economicamente utilizar uma torre de destilação fracionada. Neste caso, adiciona-se um componente externo para modificar a volatilidade relativa dos componentes da carga. Nessa imagem é possível observar o esquema de uma coluna de destilação fracionada, onde o componente gerado no topo é rico no composto mais volátil e o produto de fundo é rico no composto menos volátil. Essa torre de destilação apresenta 2 ou mais estágios, onde é assumido que as duas fases presentes em cada estágio estão em equilíbrio e sofrem transferência de calor e massa. No topo da coluna existe um condensador, onde parte do condensado, denominado refluxo, é reenviado para a coluna. Essa zona acima da alimentação da coluna é chamada de seção de retificação. Na base da coluna encontra-se um refervedor, que vaporiza parte da corrente líquida da base. A seção abaixo do setor de alimentação da coluna é denominada seção de esgotamento. Alguns exemplos de pratos e recheios são apresentados nas figuras. Esses componentes são colocados no interior das torres e são responsáveis pelo adequado funcionamento delas, auxiliando no contato entre as fases vapor e líquido, aumentando assim a transferência de massa e calor entre as fases. A força motriz para a separação dos componentes no processo de destilação é a diferença de volatilidade existente e o equilíbrio de fase líquido-vapor que se forma é importante para o processo. Dessa forma, as curvas de equilíbrio, como as mostradas pelas figuras, são muito utilizadas nesses processos. Aqui estão apresentadas algumas das equações utilizadas nos processos de destilação. A equação 1, obtida de balanço de massa, relaciona as composições da fase vapor e da fase líquido que passam uma pela outra entre os estágios da coluna. Já a equação 2 é definida como refluxo, que é a razão entre a corrente reenviada para a torre e o destilado, componente que deixa a coluna. Com o auxílio das curvas de equilíbrio antes mencionadas, é possível aplicar um método de McCabe-Thiele e representar graficamente os estágios de equilíbrio de uma coluna de destilação, como mostrado na figura. Através desse método, é possível retirar graficamente parâmetros importantes para o projeto de uma torre de destilação. Os principais objetivos do experimento são estudar o processo da separação binária em uma coluna de destilação com recheio, determinar o número de pratos teóricos de uma coluna de destilação, analisar os perfis de temperatura da coluna e dimensionar uma coluna de destilação industrial. Materiais e equipamentos. Para o experimento, utilizaremos os equipamentos apresentados a seguir. Uma coluna de destilação completa com 7 estágios de diâmetro interno de 50 mm e altura de 100 mm, preenchidos por anéis de Haschig com 0,8 cm de diâmetro característico. Todos os estágios possuem isolamento térmico a vácuo através de uma dupla camada de vidro, pontos de amostragem e monitoramento de temperatura. Um refervedor parcial com uma manta aquecedora de potência controlada, contendo um balão volumétrico de 5 litros.
um módulo refluxador temporizado, um condensador total, um módulo de coleta para o destilado, 10 sensores de temperatura com indicador, estando 7 deles nos módulos de coleta em cada estágio, um no balão volumétrico do refervedor, um no fluxo de vapor no topo e um no ponto de retirada do destilado. Uma bomba de vácuo de duplo estágio com potência de 0,5 cavalos para gerar vácuo na camisa. Um vacuômetro do tipo Bourdon. Um painel elétrico de comando wireless. Um notebook para processamento dos dados obtidos. Além da coluna, outros equipamentos do laboratório serão utilizados. No caso, um cronômetro, 2 piquinômetros de 10 ml, uma balança analítica, uma proveta de 100 ml, um funil de transferência, uma seringa de 25 ml e 12 agulhas longas especiais, 8 seringas normais de 10 ml, uma pera de sucção, uma régua de nível e álcool etílico comercial de graduação 92,8 graus. Procedimento experimental. Primeiramente, calibramos os 2 piquinômetros, a fim de descobrir o real volume interno de cada um deles. A partir da massa de água que preencheu o volume dos piquinômetros completamente e a densidade da água na temperatura ambiente, chegamos nos volumes internos do piquinômetro 1, de 11,9306 ml, e do piquinômetro 2, de 11,5079 ml. O experimento foi realizado em 3 razões de refluxo: refluxo total, razão de refluxo de 2:1 e refluxo zero. Preparou-se 5 litros de uma solução aquosa de concentração de 15 a 20% em massa de álcool etílico. No dia do experimento, a solução já estava preparada e dentro do balão. Abrimos a torneira de água da rede para a refrigeração do módulo condensador. Ligamos o painel elétrico de controle, conectamos o notebook via cabo e abrimos o software da Eco enquanto ligava-se a bomba de vácuo para isolar termicamente a coluna. Após o vácuo atingir o valor desejado, desligou-se a bomba e esse procedimento foi repetido durante todo o experimento, ligando a bomba quando necessário por alguns segundos para manter o vácuo isolante. Selecionamos a opção Nova Experiência no software para acessar os dados de temperatura e controlar assim a coluna. No startup da mesma, monitoramos o aumento da temperatura no refervedor. Quando a temperatura atingiu 50 graus Celsius, ajustamos para a potência máxima até a solução entrar em ebulição e o regime começar a se estabelecer. A primeira etapa foi realizada com refluxo total, ou seja, todo o vapor gerado condensava e retornava ao topo da coluna. Para isso, verificamos se as válvulas do módulo graduado de coleta estavam nas posições indicadas pelo roteiro. Após todas as temperaturas estarem estabilizadas, retiramos lentamente uma amostra de aproximadamente 15 ml do produto de topo da coluna, com auxílio da seringa e agulha especiais. Depois, desconectamos a seringa dessa agulha e tampamos para o resfriamento da amostra até a temperatura ambiente, com água corrente. Passada essa amostra para um piquinômetro, previamente seco e tarado, pesamos a amostra a fim de encontrar a densidade e, posteriormente, a fração máxima de etanol na mistura. Após a pesagem, a amostra foi devolvida ao sistema pelo módulo de coleta de destilado, com auxílio de um funil. Esperou-se então estabilizar a temperatura do sistema após essa perturbação, e em seguida coletamos amostras dos estágios 1 e 2 usando essa mesma metodologia, e do refervedor, com auxílio do trap de coleta e utilizando-se da pera de sucção. Na segunda etapa do experimento, foi utilizada uma taxa de refluxo de 2:1, ou seja, 2 partes do vapor condensado retornavam à coluna enquanto que uma parte era retirada como destilado. Para tanto, mudou-se a taxa de refluxo no software para a razão 2:1. Deixamos a coluna operar entre 20 e 30 minutos, tempo suficiente para as temperaturas estabilizarem no novo regime para a coleta de dados. O mesmo método da retirada das amostras do refluxo total foi utilizado para o topo, para os módulos de fracionamento 1, 2 e 4, para o refervedor, e também foi coletada uma amostra de destilado, verificando a vazão de saída do mesmo. A vazão foi medida pelo volume de destilado acumulado no módulo coletor num determinado tempo medido pelo cronômetro. Na terceira etapa, de refluxo zero, todo o vapor que saía da coluna era coletado como destilado. Para isso, nós regulamos as válvulas do módulo de coleta de destilado para as posições previstas no procedimento. Ajustamos o refluxo via software para o valor desejado de 0,1. Esperamos até a coluna entrar em regime permanente pela análise do perfil de temperatura e efetuamos então a retirada de uma amostra do destilado.
aferindo também a vazão de saída do mesmo. Logo após terminar o ensaio, pressionou-se o botão parar e os dados da coluna foram salvos em um arquivo Excel. Analisando o gráfico de perfis de temperatura ao longo do tempo para a configuração de refluxo total, pode-se observar um aumento quase que linear na temperatura do refervedor até o ponto em que este atinge a temperatura de 92 graus Celsius, que foi o valor setado para sua operação. A temperatura do primeiro estágio da coluna começou a aumentar a partir de 2000 segundos, onde o vapor venceu os recheios inicialmente frios da coluna e alcançou o primeiro termopar, atingindo sua temperatura de equilíbrio em aproximadamente 81 graus Celsius. A partir do momento que o vapor se faz passar desse ponto, ele chegou aos demais termopares com altas temperaturas, o que causou um aumento brusco na temperatura dos demais estágios e uniformizou a temperatura da coluna rapidamente. Todos esses estágios mantiveram-se em aproximadamente 80 graus. A curva de temperatura do destilado indica que o destilado começou a aparecer a partir do tempo de 3.500 segundos, atingindo o equilíbrio térmico em 5.300 segundos na temperatura de 49 graus Celsius. Em seguida, com a mudança da razão de refluxo para 1/2 no tempo de 6.064 segundos, observou-se que as temperaturas na parte de baixo da coluna mantiveram-se as mesmas previamente estabelecidas no regime de refluxo total. No entanto, os estágios da parte superior da coluna e a temperatura do destilado tiveram uma elevação. Isso se deve ao fato de que, como o refluxo teve uma redução pela metade, mais água estava retornando para a coluna do que anteriormente. A água, por ter o ponto de ebulição maior que o do álcool, elevou a temperatura dos pratos. Decorridos 8.600 segundos, alterou-se a razão do refluxo para 2:1 e observou-se que a temperatura dos pratos sofreu um decréscimo de aproximadamente 10 graus. Isso condiz com o esperado, visto que com o aumento do refluxo haverá mais álcool retornando para a coluna, o qual possui um ponto de ebulição menor que o da água e, consequentemente, causa esse abaixamento de temperatura. A porção final do gráfico apresenta o perfil de temperatura para o refluxo zero. O mesmo comportamento observado para o refluxo 1/2 é observado, devido à maior presença de água, porém, com maior acréscimo de temperatura por não haver nenhuma porção de álcool nesse regime. O líquido no topo está rico no mais volátil, nesse caso, o álcool. Quando esse líquido retorna para a coluna, ele vai descendo e passando pelos vapores ascendentes. Esse líquido possibilita que o componente menos volátil, que está na forma de vapor, troque calor com o componente mais volátil, que está no líquido, resultando em uma troca de lugar entre os componentes, sendo o líquido cada vez mais enriquecido com o componente menos volátil e o vapor pelo componente mais volátil. Por essa razão, quanto maior a razão de refluxo, ou seja, quanto maior a fração de vapor que é condensado e retornado à coluna, menos bandejas são necessárias para atingir o mesmo grau de separação. Nessa imagem, temos a curva de equilíbrio do sistema etanol-água. Conhecendo os valores de XA no fundo e YA no topo, pode-se obter os valores em equilíbrio a partir do gráfico XY de equilíbrio etanol e água apresentado. Com os valores de densidade obtidos através do piquenômetro, pode-se determinar as frações mássicas do fundo e do topo da coluna, que foram então convertidas para frações molares. Estas foram marcadas no diagrama de equilíbrio. Em seguida, o número de pratos mínimos foi obtido para o regime de refluxo total através do método de Mackay-Bethile, resultando em 5 pratos. Em seguida, alternou-se o refluxo para 2:1 e, novamente, as composições foram calculadas e marcadas no diagrama. Determinou-se então a linha de retificação da coluna através da equação apresentada, utilizando suas composições de fundo e topo. Novamente, fazendo uso do método de Mackay-Bethile, chegou-se no número de pratos teóricos igual a 5. Posteriormente, utilizou-se a equação de Murch para o cálculo da altura equivalente a um prato teórico. As constantes A, B e C são parâmetros do recheio da coluna. As volatilidades relativas no topo e no fundo da coluna tiveram que ser calculadas para as correlações utilizadas nos cálculos do relatório. Se conhece a equação de αAB, sendo esse parâmetro calculado para as duas partes da coluna, fundo e topo. A volatilidade média é então determinada pela expressão também apresentada aqui. Finalmente, calculou-se a ETP e, através deste valor, chegou-se ao número de pratos teóricos tanto para o refluxo total quanto para o refluxo 2:1. O número de pratos teóricos pode ainda ser obtido através da correlação de Fensky, a qual utiliza apenas as frações molares dos componentes A e B no topo e no fundo da coluna e sua volatilidade relativa média.
Para fins de comparação, os resultados dos cálculos anteriormente feitos estão apresentados nesta tabela. O cálculo do número de pratos teóricos pelas correlações de Murch e Fensky foram comparados ao método de McCabe-Thiele e apresentam um erro de 20% para o refluxo total. No refluxo de 2 para 1, a correlação de Fensky não apresentou variação significativa, enquanto a de Murch ainda apresentou um erro de 20%. Sabendo a porcentagem máxima de etanol e água no destilado e imposta dos valores de calor latente das substâncias puras, foi possível calcular o calor latente da mistura. A carga térmica pôde então ser calculada a partir dos valores de vazão máxima do destilado e calor latente, resultando em 160,8 watts de potência necessária. A prática de laboratório ainda propunha o dimensionamento de uma coluna de destilação com recheio, a partir de uma ampliação de escala de uma coluna piloto, estudada em laboratório. Utilizando o método de McCabe-Thiele e marcando as composições de fundo e de topo no diagrama de equilíbrio, determinou-se o número de pratos teóricos para o refluxo 2 para 1. Através de balanças de massa, foram determinadas as correntes de destilado e de produto de fundo. O diâmetro da coluna foi calculado considerando-se que a coluna piloto e a industrial teriam o mesmo fluxo de vapor ascendente. As alturas da coluna ampliada e a de recheio são calculadas através da correlação de Murch e as cargas térmicas do refervedor e condensador foram por fim determinadas. Aqui estão as referências utilizadas para esse experimento. Obrigado.